Fala aí galera, que é o dono do canal trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu vou falar quantos aliens realmente a corrente de Cold Stream teria. Será que Azimuth falou a verdade? A lore com o Omnitrix com a voz, o modo voz de comando, a voz de Ben falou, era real? Vamos saber agora. Se você é novo, se inscreva no canal, ative o sininho no lado esquerdo para não perder nenhuma das notificações. Curta o vídeo com bons comentários e vamos lá. Bom, o que temos que saber é que Azimuth criou a corrente Cold Stream Strike no planeta Primus, um planeta artificial com árvores e rios que eram antigamente tóxicos. E o planeta era todo vermelho em lava e o vulcão explodia lava, todo desestabilizado quando Azimuth fez. Ele colocou, segundo Dawan McDuff, um reator estabilizador no centro do planeta. Isso tornou o vulcão, os rios, as florestas tudo instáveis e possíveis para se beber e tomar. Os rios geraram no planeta de cor de lava verde com energia Omni. E assim o planeta recebeu atmosfera, respirável e foi habitável. Daí então Azimuth criou uma base lá, onde colocou vários geradores e projetores. Algumas ajudantes lá estavam entre elas, através do próprio planeta Galvan Prime, depois ao ser destruído e reconstruído Galvan Mark II, estavam entre Miaxi. Também havia Shinlane, a ex-parceira de Max, e a atual Eunice, que é o Unitrix, que foi transformado, sendo uma cópia genética de Pei. Falarei desse dispositivo Unitrix num vídeo futuro. Então, pessoal, basicamente é isso. Após estabilizar o planeta, ele construiu a corrente Cold Strike e lá depositou toda a amostra de genéticas de DNA. Ele criou robôs chamados Volíticos Biopsies que coletava DNA em todo o universo. Segundo a série em Alien Force e Guerra dos Mundos Parte 1, o Matrix teria o total de 1.903 amostras de DNA. Mas será que isso era verdade? Será que apenas daí para os Volíticos Biopsies pararam de coletar DNA da Via Láctea? Será que era só isso que havia Via Láctea? E os DNAs então só somados ao que o Ben iria adquirir, que daria um aumento na série, nas playlists? Ou essas moscas não faziam nada? Sim, essa raça alienígena de vespas robóticas ou moscas robóticas, a versão no reboot, continuava coletando DNA sem cessar, além do relógio receber avanços e melhorias do software de Galvan Prime. Pessoal, tem um outro detalhe importante a ressaltar. Lá no clássico, quando o Ben está desbloqueando o controle mestre, Gwen fala que ele não vai conseguir porque o relógio contém 1 bilhão de códigos de combinação de comando, o que seria impossível, e Ben consegue. O Omnitrix, na verdade, teria mais ou menos, na lore de anos, pessoal, 1 bilhão de amostras de DNA da Via Láctea e mais galáxias fora. Segundo Eric J. White, nessa época de Andrômeda não era possível, porque vemos que a supremacia bem consegue. Pela primeira vez aliens de Andrômeda, e nem Azimuth havia conseguido esse feito, diferente do reboot. Porém, pessoal, segundo a lore explicada por ele, coerência sim, isso é uma teoria minha. Essas moscas Volíticos Biopsies não só trazem novos DNAs, como também recolocam DNA novo, como por exemplo quando o DNA está muito degradado e velho, como vimos lá no episódio lá do Simian, o Retorno, que o Simian é um macaco safado que finge ser o Arachna Chimp Rei do planeta de Aramia Simai, ou Arachna, em inglês a tradução, e ele finge ser rei lá em supremacia pro bem. E o DNA do macaco-aranha, que é essa espécie, está degradando e elas trocam. Vemos lá também que Azimuth tem milhões de ajudantes lá que vêm os DNAs, como mostra lá em Normossauro, Raia-Jato, no episódio lá também do Simian. Então o DNA também sofre degradação e pode zicar na transformação ou ser deletado da corrente Cold Stream. Também vemos, pessoal, que os aliens, na verdade, nunca são excluídos do Omnitrix. Não existe exclusão ou perda de DNA, porque vemos que Ben 10.000 recuperou os 3 aliens gigantes e as 2 formas do fogo fato, normal e supremo, brochado adulto, que haviam sido apagados e deletados pelos raios temporais do Ion, lá em Supremacia. Então,
basta rebaixar novamente que se mantém tudo lá. Assim vale para fantasmático também. No clássico, quando o Ben o perde, ou com capa, vemos que ao ele está escaneando o DNA do Snare, vemos rodando vários DNAs e aparece a imagem do fantasmático com capa, provando que ele só estava apenas bloqueado e precisava ser rebaixado. Uma questão de configuração aí que pode ser muito bem feita aí por bem 10 mil, beleza? E depois tem o fantasmático sem capa que ele adquire, mas isso é outra lore. Mas retornando ao assunto, então todos os Omnitrix Azimuth levou espaço de 6 anos entre cada um, sendo um total mais ou menos de uns 18 anos, mais ou menos. 6 de um, 12 de outro e mais 6, 18. Entre os 3 Omnitrix. Omnitrix protótipo que se recalibrou, depois Super Omnitrix instável e por fim o de Omniverse. Já o Omnitrix o bem que fez. E segundo essa lore aí, pessoal, então é isso. Então, a corrente Coldstream teria no total de 18 a 20 anos as moscas coletando DNA, mais ou menos 1 bilhão de amostras de DNA. A outra galáxia que Derek J. White disse que não seria Andrômeda, mas que Azimuth teria conseguido no clássico, seria Triangulum. Como eu falei para vocês, na nossa nebulosa existem 3 grandes galáxias. As outras do grupo local, que formam 60, junto com essas 3, são menores. Porém, recapitulando, pessoal, as 3 grandes galáxias são a Via Láctea, a nossa, depois Andrômeda e por último a Triangulum. E ele conseguiria dar Triangulum, ou seja, a minha lore baseada na informação da possibilidade que Gwen deu lá no clássico e com o trabalho dos Voríticos Biópsis de recuperar DNA degradado, rebaixado, como fez bem 10 mil, e também coletar novas amostras, não seria somente o Benson, mano. Não teria como o Omnitrix de Omniverse só tem 1.912.000, pessoal. Provavelmente o Omnitrix deveria controlar e bloquear DNAs. Eu explico isso aí também na primeira parte que eu fiz, que eu não continuei lá, de todos os áreas da corrente Coldstream que eu fiz, citando lá numa forma fanart, que também vai ter esse vídeo aí no encarte para vocês. Eu explico melhor essa lore lá. Então, pessoal, é isso. Então ele teria 1 bilhão de amostras de DNA aí mais ou menos no final de Supremacia. Quando o Super Omnitrix é destruído, que bem recebe definitivo, não necessita mais do auxílio da corrente Coldstream, porque ele tem todo o DNA armazenado dentro de si. E lá em Omniverse, quando os incursianos usam a máquina aniquilagem lá e deletam o universo, no caso, aí também tem a ação dos contumérios, e guerra lá com o Maltruth, o Crono Sapiano ditador e tudo mais, bem reconstrói todos esses 3 pontos destruídos por eles, usando o poder do ALX e a onipotência, presença e onisciência desse, e reconstrói o universo. Nesse processo, Primus é deletado da existência. E aí terminando a sua história com 1 bilhão de amostras de DNA. E pessoal, esse foi o vídeo então, para esclarecer para vocês sobre isso. Relembrando que Ben 10 mil pode rebaixar os DNAs quando quiser. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo aí informativo. Eu também queria dar uma informação para vocês também, que é isso. Não importa se o DNA seja perdido ou travado, assim como eu falei no reboot, não importa se seja raios temporais, ele pode simplesmente ser rebaixado e recolocado, como vimos Ben 10 mil fazer. Ou seja, não tem essa limitação suposta colocada pela série, entendeu? E essa lore dos Voríticos Biópsis conseguir seria os alienígenas da galáxia Via Láctea e Triangulum. Já em reboot seria a lore da Via Láctea, mas com a galáxia de Andrômeda, entendeu? Então, enquanto Andrômeda foi novidade em Supremacia, Triangulum seria novidade lá em reboot. Então é isso. E é isso, pessoal, porque não teria lógica só o Ben coletar tudo com os Voríticos Biópsis aí. Inclusive, segundo aí da Annie MacDuff, Ben 10 mil Supremacia só conseguiu realmente rejuntar o DNA, rebaixar ele, graças à ação dos Voríticos Biópsis, que vivem coletando DNA. Então, dependente de Ben ou qualquer outro, coletar o Azimuth, remover o que for, eles sempre trarão, às vezes, o mesmo DNA e o restaurarão, podendo gerar também espécies híbridas ou até mesmo subespécies, que são a mesma espécie, mas com algum detalhe diferenciado no DNA, alguma questão genética diferente, que os torne aí possível ser uma espécie separável dentro da corrente Coldstream no Omnitrix, beleza?
Então é isso, pessoal. Então não tem muita dificuldade aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, entendido essa informação aí, esclarecendo aí a resposta aí. Eu respondendo aí o inscrito aí, Paulo aí, também através das perguntas lá do Instagram. Inclusive, eu sempre deixo o meu Instagram aí embaixo aí, para vocês acompanharem as lores aí no meu Face. E lá discutimos mais assuntos sobre Ben 10. E falou!